E o perverso parece sempre prosperar. Se Deus é amor, por que existe o mal? Se Deus ele é todo poderoso, por que Ele não acaba com o sofrimento agora? Se Deus é bom, por que o mundo está desse jeito? Essas perguntas, elas não são novas. Essas perguntas, elas já vêm ecoando ao longo dos séculos. E talvez alguém tenha feito esta pergunta em silêncio. Talvez você perdeu alguém. Talvez eu esteja falando para alguém que sofreu alguma injustiça. Talvez eu esteja falando para alguém que foi traído, que foi traída. Quem sabe eu estou falando para alguém nessa noite que luta contra algo que ninguém sabe, é uma luta interna. E às vezes o inimigo sopra para mim e para você e diz o seguinte: se Deus existe, isso não deveria estar acontecendo na sua vida. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, vai nos responder isso hoje. Não com filosofia, não com uma opinião humana, mas sim com a revelação divina, porque como vocês viram na semana passada, a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Se ela diz, eu creio. Se ela não diz, eu não creio. E nós vamos entender nesta noite alguns pontos. Primeiro, aonde o mal começou? Segundo ponto, como que o mal chegou na terra? E por que o mal continua existindo? E qual é a solução? Essas e outras perguntas, a palavra de Deus vai nos responder. Então, prepare o coração, porque quando você entende, quando você compreende a origem do mal, você vai entender o amor de Deus como nunca antes. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, dos versos 7 a 9. Abra aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Diz, você já achou aí o texto? Posso ler? Se eu estiver indo muito rápido, você fala assim: pastor, vai devagar aí, tá bom? Você achou aí o texto? Vamos ler junto. Diz o seguinte: então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha aqui para mim. A Bíblia fala que houve o quê? Uma guerra, uma peleja, uma luta entre o bem contra o mal. Alguns acreditam que essa luta, essa guerra, ela foi de palavras. Outros acreditam que houve ali guerra mesmo, luta, sabe, briga. Você já presenciou uma briga? Sim ou não? Sim. Rapaz. Mas não era você que estava brincando não, né? Só assistindo. E quando você assiste, você torce para um lado, torce? Sim ou não? Sim. Senti firmeza assim, não, né? Mas agora imagine comigo. Houve uma guerra, houve uma peleja, houve uma briga. Estava Miguel e seus anjos. Miguel é Cristo e seus anjos. E do outro lado estava quem? Lúcifer, Satanás, e com quem? Com seus anjos. E agora eles começam o quê? A batalha, invadir o quê? O trono de Deus. E eles agora começam a lutar. E a Bíblia fala que não houve
E a Bíblia fala que ele foi por quê? Ele foi expulso do céu. Então, olha aqui para mim. O mal não começou aonde? Aqui na terra. O pecado não começou com Adão. A dor do pecado não começou com a humanidade. A batalha, o mal, surge aonde? No céu. No coração de quem? De um anjo chamado de Lúcifer. Porque ele queria ser maior do que quem? Mas como você está confiando isso nível desse nível? Vamos na Bíblia? Daqui a pouco você pensa assim, o pastor está falando coisa da cabeça dele, né? Mas vamos na Bíblia? Ezequiel, capítulo 28. Vamos lá. Ezequiel fica no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 28. A gente vai ler o verso 14 e o verso 15. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15. Então a gente já descobriu que o mal surgiu do céu, houve uma guerra, houve uma batalha, e Satanás, o Lúcifer, perdeu a batalha. Mas a gente precisa entender a raiz da questão, do que houve essa batalha. E aí, Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15, diz para nós: você era o querubim da guarda, que foi ungido. Eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. O verso 15: você era perfeito nos seus desde o dia que foi o quê? Até que se achou o quê? Isso mesmo. Iniquidade significa o quê? Então perceba que Lúcifer, ele era o quê? Perfeito. Ele era cheio de sabedoria. Ele era cheio de formosura. E a Bíblia fala que ele era perfeito desde que se achou o quê? Iniquidade, pecado. Então perceba que o mal surge no coração de um anjo, que foi o quê? Perfeito. Então o mal surge no coração. Mas por que surgiu esse mal no coração de Lúcifer? Agora vai lá no livro de Isaías, capítulo 14. Vamos lá no livro de Isaías, capítulo 14. Isaías. Isso, verso 12 e 14. Isaías, capítulo 14. Isaías 14, versos 12 e 14. Você achou aí? Posso ler? Você também pode acompanhar na tela. Isaías 14, versos 12 e 14. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você se debilitava com as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, me assentarei no monte da congregação e nas extremidades do monte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Perceba que o profeta Isaías revela aqui na Bíblia que nasceu no coração de Lúcifer uma questão. Ele começou a dizer o seguinte: por que eu não posso ser adorado? Por que eu não posso ser exaltado? Por que só ele merece e eu não? Então, amigos, o mal nasceu no coração de um ser criado, que começou a desejar o quê? O lugar do Criador. E aqui há algo profundo, porque quando nós olhamos para o processo da criação do universo, Deus criou os seus seres o quê? Livres. Porque sem liberdade não existe um amor verdadeiro. Aonde há liberdade, existe a possibilidade do quê? De escolha. O mal não nasceu porque Deus criou o mal. O mal nasceu porque alguém buscou o quê? A liberdade. É como um pai que dá um carro a um filho.
O carro pode salvar vidas. Mas se o filho dirigir bêbado, a culpa é do pai ou da escolha do filho? É a escolha do filho. Lúcifer escolheu se rebelar contra quem? Contra Deus. Ele começou a alimentar isso que? No seu coração. Lúcifer, ele escolheu se rebelar. E aí o céu virou o que? O palco do início do primeiro conflito, do grande conflito. Ele começou o que? A desejar isso no seu coração. E não só isso. Ele começa agora a minar a cabeça de quem? Dos outros anjos. Começa a dizer para os outros anjos que Deus é o quê? Que Deus não presta, que Deus é injusto, que olha, Ele só não destrói você porque você adora Ele e tal. E a Bíblia fala que 1/3 dos anjos aceitaram a proposta dele. E é por isso que houve essa guerra, essa batalha no céu. E nessa batalha, nesta guerra, a Bíblia nos informa que Lúcifer e seus anjos, eles o quê? Eles perderam. Eles foram derrotados. E a Bíblia fala que eles foram o quê? Expulsos do céu. Só que eles foram para onde? Na terra. Agora vai lá em Gênesis 3. Gênesis 3 é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E aí a gente vai lá em Gênesis 3. Gênesis 3 começa no verso 1 dizendo o seguinte: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, e nem tocar nele, para que não venha o quê? A morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe no dia que dela comer, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 7: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeiro, irmãos, o jardim era perfeito. As flores eram bonitas, os frutos eram bonitos, era um mundo sem morte, sem dor, sem lágrimas, mas ali havia a árvore da vida, porque amor sem escolha é imposição. Só que a serpente começa um diálogo, é assim que Deus disse. O ataque começou o quê? Na palavra. E sabe o que é interessante? Que Deus havia orientado a Adão e Eva para eles andarem o quê? Juntos. Mas naquele dia, Adão estava de um lado, Eva de outro, estava passando pelo jardim, e de repente ela ouve o quê? Eu não sei você, mas se uma serpente vem falar comigo, é perna para quem tiver. Só que a voz daquela serpente era uma voz o quê? Bonita, suave. Você já viu aquelas mulheres bonitas que namoram um feio? Você já viu? Você já viu? Aí você se pergunta, como que isso é possível? O homem pode ser feio, mas se ele tiver um bom papo, então há esperança para os feios. E ela começa a falar, e o problema
de Eva é que ela deu ouvido para quem não deveria dar ouvido. E ela começa a dialogar. E olha o que a serpente fala: olha, eu comi e não veio. Não morri. E não estou falando. E olha como que o negócio é sagaz. Se você comer, você vai ser igual a quem? O que ele queria ser do céu? E o que ele queria fazer para a Goiânia? A mesma coisa. Você vai ser igual a quem? A Deus. E Eva vai e come do quê? Do fruto proibido. E quando Adão olha para Eva, ele pergunta: o que você fez? Deus não disse que não era para comer. E aí Adão olha para Eva e fala: é osso do meu osso, é carne da minha carne. Já que ela vai morrer, eu também vou morrer. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para as irmãs que são casadas. Será que o seu marido faria o mesmo por você? Porque essa foi uma prova de amor. Adão olha para ela e diz: é osso do meu osso, carne da minha carne. Se ela morrer, eu também vou o quê? E ele vai lá e come o quê? Só que a Bíblia continua dizendo que eles comem, eles percebem o erro que eles fizeram, que agora estavam nus. E a Bíblia fala que eles preparam ali a folhagem e tal, e eles acabam de se escondendo. É igual o seu filho quando apronta. Você já viu quando a criança apronta? Ela se esconde. E a mãe fica lá cuidando, né? Cadê você? Eu lembro, isso aconteceu um tempinho atrás. Estava um dia chovendo assim na minha cidade. Minha mãe não estava em casa. Aí eu tive uma brilhante ideia. Eu olhei 2 vasos e falei: vou fazer de gol. Aí eu peguei folha sulfite, peguei várias folhas sulfites, fiz uma bola, enrolei lá a fita do LED. Isso dá trabalho para fazer. Tem que dar valor nisso, né? E comecei a brincar, comecei a chutar e tal. E eu chutei muito forte. E pegou no vaso. E o vaso quebrou. Aí eu tive a brilhante ideia: eu vou reunir os sacos numa sacola e vou guardar. E a minha mãe não vai ver. Não vai lembrar disso. Aquele dia que a mãe chegou, eu estava deitado brincando já. E ela chegou, ela abriu a porta da casa. E aí ela chamou pelo nome completo. Você sabe o que é isso? Chamar pelo nome completo. E ela falou assim: José Carlos de Oliveira Neto. Eu falei: lascou. Ela falou assim: cadê o vaso? Ela falou assim: se você mentir, você vai apanhar. E se você falar a verdade, você também vai apanhar. A minha mãe tinha uma pedagogia muito boa. Eu falei: se eu vou mentir, eu vou apanhar. Se falar a verdade, eu vou apanhar. Eu vou apanhar de qualquer jeito. Melhor falar a verdade. E aí eu contei para minha mãe. Mas naquele dia eu tive medo e me escondi. Foi o que aconteceu com a Maria. Eles tiveram medo, porque eles haviam desobedecido o quê? A palavra de Deus. Lembra que o ataque começou com a palavra, e assim continua hoje. E aí o inimigo começa a dizer algumas coisas para mim e para você. Ele diz o seguinte: será que Deus disse que o adultério é errado? Será que Deus disse que o sábado realmente é o dia para ser guardado? Será que Deus disse que tem um juízo? É sempre a mesma estratégia, colocando uma dúvida. Eva duvidou, Adão escolheu, e o pecado entrou.
Olha o que diz Romanos, vamos lá em Romanos, capítulo 5, verso 12. Vamos lá, Romanos é no Novo Testamento. Romanos, capítulo 5, verso 12. Olha o que diz o verso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todo o quê? Porque todos o quê? E agora o que acontece, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? A doença existe, a violência existe, os enterros existem, as lágrimas existem. Não porque Deus quis, não porque Deus quis, mas porque o pecado entrou. E cada escolha errada que a gente faz reforça esse ciclo. O mal não é apenas algo lá fora, ele se manifesta quando a gente pratica uma mentira. Quando alguém liga para você e você fala assim para o seu filho: a minha mãe mandou dizer que não está em casa. Você já fez isso, né? Sabe, amigos, é quando você trai a confiança de alguém, é quando você guarda o ódio de alguém, é quando você vive em rebelião contra a vontade de Deus. O grande conflito não é apenas um conflito cósmico, não somente um conflito no universo, mas é um conflito interno na minha vida e na sua vida, e ele acontece no coração, porque todos os dias eu e você temos decisões a tomar. Mas você pode estar se perguntando: pastor, eu já entendi que o mal surgiu do céu, veio parar aqui nessa terra, mas pastor, por que Deus não acaba com isso de uma vez? Por que Deus não acaba com o mal agora? E essa é uma pergunta honesta. É uma pergunta honesta. Porque se Deus é todo poderoso, por que Ele já não destruiu Satanás de maneira imediata? Simplesmente porque o universo inteiro estava observando. Se Deus tivesse destruído Lúcifer na hora, os anjos obedeceriam a ele por medo. E Deus não governa pelo medo, Ele governa pelo amor. O conflito precisava revelar quem Satanás realmente é. E 6.000 anos atrás da história nos prova, quando o homem vive longe de Deus, o resultado é um caos. São guerras, corrupções, imoralidade, depressão, destruição familiar. O mundo é a vitrine do que acontece quando a criatura tenta viver longe do seu Criador. O mal existe, é um limite, mas Apocalipse 21 nos promete que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, e essa é a esperança que nós temos, porque o mal está com os dias contados. Deus não destruiu Lúcifer imediatamente, porque o universo iria obedecer a Deus por medo, ou quem sabe teria um ponto de interrogação: será que Satanás não estava certo e Deus está errado? Então foi preciso o caráter de Satanás ser revelado, para mostrar quem realmente ele é, a intenção dele, para o universo entender que Deus estava certo e Satanás estava errado. Sabe, amigos, o mal ele tem um prazo de validade, e esse prazo em breve vai acontecer. Mas é bem verdade, amigos, que o mal entrou, o pecado entrou. Deus poderia ter abandonado o homem, sim ou não? Às vezes a gente dá um conselho para uma pessoa, e aí a pessoa vai lá e faz diferente daquilo que você falou, aí dá errado. Aí ela vem falar
e vem na ponta da língua: eu te falei, eu te disse. Dá vontade ou não dá vontade de dizer isso? Essa é a pior coisa que alguém pode ouvir. Deus poderia ter olhado para Adão e Eva e ter dito: eu os avisei, eu disse, eu não tenho culpa nenhuma disso. Mas olha o que Deus faz. Vai lá em Gênesis, capítulo 3. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o quê? O calcanhar. Ali, amigos, nasceu a esperança. O mal começou no céu, mas a solução veio do céu. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram que se esconder, ficar com medo, e Deus, na viração do dia, Ele começou a perguntar: Adão, Eva, onde vocês estão? Onde vocês estão? Deus não sabia que eles estavam. E aí, Adão coloca assim a cara, quem sabe, para fora, assim, igual criança quando adora, e começa a conversar. E ele olha para Deus e fala: ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Você percebe que um vai colocar no outro. Você não é assim. Aí a mulher olha para Deus e fala: ah, Senhor, foi a serpente que o Senhor o quê? Aí como a serpente não falava mais, né? Tadinha. E aí começa a ter as consequências. Deus olha para Adão, olha para ela e fala: você é expulso do jardim. As flores que vocês veem bonitas, elas vão dar espinhos. Os animais vão morrer. Vocês vão morrer. Serpente, você agora vai rastejar o resto da sua vida. E o mal vai o quê? E o salário do pecado vai ser morte. Vocês vão morrer. Do pó do veio e do pó será cortado. Eva, você vai ter dor agora por Adão isso. Essas foram as consequências. E naquele momento Deus poderia ter virado as costas para Adão e Eva. Naquele dia Adão e Eva não morreram. Mas uma ovelha, um cordeiro morreu, que não tinha nada a ver com ele. Mas aquele cordeiro que morreu representava o que Cristo faria na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal é uma maneira que não dá para explicar. Ele enviou o seu próprio filho para morrer por mim e por você, para que hoje eu e você tivéssemos a certeza da vida eterna de Cristo Jesus. Na cruz, algo extraordinário para você. Satanás revelou o seu ódio, mandou chicotear, mas mandou chicotear com força. Só que na cruz Deus revelou o seu amor. O mal mostrou a sua violência, só que Deus mostrou o seu sacrifício. Na cruz o pecado foi exposto, o caráter de Deus foi vindicado e a sentença foi paga, e a salvação é pela graça de Cristo Jesus. A cruz garantiu o fim do mal e a ressurreição confirmou. Apocalipse 20 é o capítulo final, nos mostra que o mal será destruído para sempre, e fala que não restará nem raiz e nem ramo. Agora a pergunta não é mais por que existe o mal. Essa não é mais a pergunta, você já entendeu.
A pergunta agora é: de que lado você está nesse campo? Porque neutralidade não existe. Todos nós já participamos desse problema, mas hoje eu e você temos a oportunidade de aceitar a solução. Pode ser que nessa noite eu esteja falando para alguém aonde o mal está destruindo a sua família. Pode ser que nesta noite eu esteja falando para alguém que está preso em algum tipo de vício. Quem sabe eu estou falando para alguém nesta noite que está passando por problemas emocionais. Quem sabe você não tem tido força para fazer as escolhas importantes da sua vida. Jesus ele não veio apenas explicar o sofrimento, mas ele veio para libertar você das forças do mal. Sabe, amigos, hoje é o dia de decisão. Hoje é o dia de entrega. Hoje é o dia de dizer ao Senhor: Senhor, eu já entendi aonde o mal surgiu, como ele chegou até aqui. Eu entendi por que o Senhor não destruiu. Mas a pergunta hoje é a seguinte: de que lado eu quero estar? De que lado eu quero me posicionar? Eu quero me posicionar do lado do inimigo de Deus e seus anjos? Ou eu quero me posicionar do lado de Jesus? De que lado eu quero estar? Do lado de Satanás ou do lado de Jesus? De que lado você quer estar? Eu quero terminar a mensagem de hoje contando uma história dos finais. E quando ele estava no ensino médio, havia um período do dia que tinha lá aula o dia inteiro. E a sua mãe dava um dinheirinho para ele. Dava um dinheirinho para ele poder almoçar. E você sabe que adolescente, quando ele pega o dinheirinho, não vai comprar arroz e feijão. Vai comprar o quê? Lanche, pizza. Só que perto do colégio, lá dos São dos Pinhais, tem um calçadão que tem a melhor coxinha com frango catupiry. Então ele pegava o dinheiro e ia comer a coxinha com frango catupiry. E de tanto ele falar sobre essa coxinha, ele me levou lá. E realmente, é uma baita de uma coxinha. E não tem vento não, é bem recheado. Só que no final eu tive que pagar a minha dele. Eu olhei para ele e falei assim: quem convida? Eu fui convidado e tive que pagar. Mas valeu a pena, porque era a coxinha. E amigos, um dia os amigos dele se reuniram e falou o seguinte: olha, amanhã vamos comer coxinha com catupiry, frango catupiry e tal. Falou: vou ver, você me deu dinheiro e tal. Ele chegou em casa e foi pedir o dinheiro para a mãe. E sabe qual foi a resposta da mãe? Olha, mãe é igual em todo lugar, né? Só muda o endereço. E ela olhou para ele e disse: não, eu já te dou dinheiro uma vez por semana, não vou te dar mais. E você sabe quando o adolescente recebe mãe e fica o quê? Emburrado, fica triste. Ele entrou dentro do quarto, fechou a porta, se bravo. Ele ficou chateado. Só que naquele dia, à noite, teve um estudo bíblico. Ele participou do estudo bíblico junto com a família, que dava para uma família. E terminou o estudo bíblico. A mãe e o pai dele foram levar as visitas, os amigos até o portão. E ele entrou no quarto da mãe. E ao entrar no quarto da mãe, ele colocou a mão no bolso da chaqueta da mãe. E sabe o que tinha lá? Não era coxinha não, dinheiro. E era o dinheiro certinho da coxinha. Ele rapidamente coloca no bolso e vai para o quarto. E ele dorme pensando na coxinha com frango catupiry. Ele acorda de manhã pensando no quê? Na coxinha com frango catupiry. Ele vai para a aula de matemática e ele olha lá o x ao quadrado, pensa que é uma coxinha com frango catupiry. Ele passa o dia esperando
aguardar o meio-dia para o sinal tocar, para ir comer a coxinha do frango. E chegou o meio-dia, colocou as coisas na coxinha e saiu correndo. Ele chegou lá no lugar, olhou para a atendente e falou: eu quero a coxinha com frango. E ele comeu como se não houvesse amanhã. Depois que come dá uma tristeza, não dá? Mas a tristeza dele é porque era de remorso, de ficar errado, e porque acabou tudo. Ele volta para casa, ele chega em casa, joga a mochila no sofá, entra para o quarto, a porta fica aberta, senta no cama, a mãe fica passando de um lado para o outro, e ele grita: mãe! E a mãe aparece na porta e ele olha para a mãe e faz uma pergunta: mãe, Deus perdoa todos os pecados? A mãe olha para ele e diz o quê? Sim, Deus perdoa todos os. Ele não muito satisfeito com a resposta, ele olha para a mãe e pergunta: mãe, Deus realmente perdoa todos os pecados? A mãe olha para ele e diz: sim, Deus perdoa todos os pecados. Mas ele não estava satisfeito. Ele olha para a mãe de novo, olha dentro dos olhos da mãe: mãe, Deus perdoa todos os pecados? A mãe olha dentro dos olhos dele e diz: filho, eu sei o que tu fez ontem. Deus perdoou o que você fez, e a mãe também. Naquele momento ele se abraça, e naquele dia ele falando comigo: você amigo, naquele dia eu entendi o que foi o perdão de Deus na minha vida. Sabe, amigos, eu não conheço a sua história, eu não sei quais as lutas que você tem, e também não sei por que você veio nessa noite. Mas quem sabe você olha para a sua vida, você olha para a sua história e você se pergunta: será que Deus me perdoou? Será que Deus me dá uma nova chance? Será que Deus me dá um novo recomeço, uma nova oportunidade? E sabe qual que é a resposta de Deus para você? Filho, filho, não importa onde você tem ido, não importa o que você tem feito, eu te perdoo, te dou uma nova chance, te dou um novo recomeço, te dou uma nova oportunidade para você receber a sua história. Naquele dia, Adão e Eva, eles tiveram as consequências, mas naquele dia eles encontraram o perdão de Deus. Deus providenciou o cordeiro. Adão e Eva estão descansando no Senhor, estão esperando o dia em que Jesus voltará nas nuvens dos céus com o cordeiro. O cordeiro definitivo já foi providenciado, ele já morreu no cruz, ele ressuscitou, hoje está no céu, intercedendo por mim e por você diante de Deus. Amém. E se hoje, nesta noite, você tomar uma decisão e dizer assim: Senhor, o Senhor conhece minha história, o Senhor conhece minha vida, o Senhor sabe quem eu sou, mas nesta noite, Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu peço perdão, eu me arrependo. Senhor, eu te dou autorização, Senhor, para o Senhor fazer uma nova história da minha vida, porque a partir de hoje eu quero viver
de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia fala que Ele nos perdoa e Ele pega os nossos pecados, joga nas profundezas do mar, para nunca mais o quê? Ele diz: vai e viva de acordo com a vontade dele. Você quer experimentar esse perdão? Adão e Eva erraram, eles falharam, e nós estamos vivendo aqui o caos deles, porque nós também somos o quê? Se teve oportunidade para Adão e Eva, e eles puderam reescrever a história deles, eu e você temos a oportunidade hoje de reescrevermos. Nós vamos ouvir uma mensagem desse pai. E se você quer, nesta noite, Senhor, reescreve a minha história, me dá uma nova oportunidade. Eu preciso do teu perdão. Eu quero convidar você a se colocar em pé onde você está. Se você quer nesta noite, Senhor, reescreva a minha história. O Senhor sabe o que eu estou fazendo de errado aí. Me ajude a vencer. Me perdoa. Me dá uma nova chance, um novo começo, uma nova oportunidade. Porque eu quero, Pai, vivenciar a esperança do Senhor na minha vida. Se você quer ter uma história reescrita pelo Cordeiro, enquanto ela canta, eu convido você a se colocar em pé para dizer para o universo de que lado você está. Hoje é o dia de decisão, hoje é o dia de entrega, e o Senhor está me chamando a você tomar uma decisão. De que lado você está? Ela vai cantar, e eu quero saber quem vai ser o primeiro, quem vai ser a primeira, que vai dizer: Senhor, eu quero receber a minha história. Em direção às casas, me encontrei. O que tenho te entrego. As minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens para mim. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Nos momentos do dia respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Pai. Eis-me aqui, em ti estou.
Eis-me aqui, eis que estou. Eu sou teu e tu és meu. Parabéns pela sua decisão, parabéns pela sua escolha, porque hoje você está se posicionando, dizendo: eu quero estar ao lado de Jesus, eu quero que Ele esteja conosco. Vamos lá. Senhor Pai que estás no céu, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra e entendermos o surgimento do mal, como ele chegou até aqui, mas que a solução para tudo isso é Cristo Jesus. E nesta noite nós nos colocamos em pé para dizer ao Senhor que aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, e dizemos que somos teus. Reescreva a nossa história. Nos dê uma nova oportunidade para vivermos de acordo com a tua vontade. Abençoe cada um que está aqui, os seus familiares também. Em nome de Jesus. Amém.